Bom dia, boa noite, boa tarde, meu pessoal. Como é que vocês estão? Como é que vocês vão? Caio, boa noite. Como é que você tá? Boa noite, tudo bom, Ney? Boa tarde aí, bom almoço pra você que tá ouvindo a gente agora, na hora do almoço que esse episódio tá lançando, né? Ou qualquer outro horário que você esteja assistindo. Boa semana pra você. Como é que foi sua semana, Ney? Muito boa, maravilhosa. E hoje nós temos uma maravilhosa de uma convidada aqui hoje, que é a Elo, que hoje ela veio conversar com a gente de assunto sério, né, Caio? Elo, muito boa noite. Por favor, se apresente. E aí, pessoal, tudo bom? Sou a Elo, lá do Instagram elo.magic.tcg. E bora ver aí o que os meninos estão reservando pra mim neste episódio aí. Eu já tive alguns spoilers, eles subiram alguns spoilers, mas não muitos. E a gente descobre aqui, quem faz, sabe, faz ao vivo. É basicamente isso, né, Ney, que você falou. Exatamente, né? E a gente aqui sempre faz ao vivo, mas vocês veem só o gravado, né? O que é muito triste, mas muito legal ao mesmo tempo, né? Bom, pessoal, então qual que é o tema de hoje, né? Hoje a gente vai falar bastante, mais um tema mais aprofundado, né? A Elo, ela é economista de formação e trabalha com análise de dados nessa área principalmente, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre resultados que a Wizards teve nos últimos anos, né? E entender um pouco como isso pode ou está afetando o nosso joguinho maravilhoso, tá? A Elo já fez 2 artigos sobre isso na Liga, que estarão linkados aqui, para vocês poderem dar uma olhada, um de 2024 e um do ano passado, tá? Ela estava falando bastante sobre essa questão de... trazendo um pouco, né, do contexto, falando um pouco sobre por que a gente não tem mais Magic em português, e o mais recente falando sobre resultados e quais foram os resultados que a Wizards teve com o advento dos Universos Beyond. E a gente tem um spoilerzinho que é a Wizards em breve, né, até o momento do lançamento dessa nossa conversa de hoje, vai publicar os resultados desse trimestre, contando Homem-Aranha, tá bom? Então, Caio, por favor, fique à vontade aí para começar. Vai ser uma perguntinha para Elo, trazer um pouquinho do artigo de 2024. Bom, acho que eu começar falando que eu li, né, os seus artigos, Elo, pra nossa conversa aqui. Eu não tinha lido eles quando tinha lançado, mas eu gosto bastante desse tema e eu tava lendo eles. Eu achei muito legal a forma como você explicou. Você explicou também de um jeito bem simples, o que é muito bom, né? Porque a gente, assim, a maioria do pessoal que tá ouvindo aqui o nosso podcast e tudo mais, a gente não manja muito dessa parte de economia, né? A gente ouve muito que comenta nas redes e tudo mais. E você estava comentando até que você chegou aí um pouquinho atrás dos próximos resultados que a Wizards está para divulgar. Provavelmente vai ser quinta-feira, né, dessa semana que a gente está gravando. E já tem assim alguns analistas fazendo alguns comentários de possibilidades, né, em relação à receita, aos lucros da Wizards. Você quer comentar um pouquinho dessa parte pra gente? Bom, então a gente tá gravando esse episódio só pra deixar claro, né, dia 21, e os resultados eles vão sair no dia 23, ou seja, daqui 2 dias. Então a gente não tem absolutamente nenhuma informação, mas um ponto até que eu comentei é que eu gosto muito de ver o Yahoo Finanças, que é um site ali confiável e que traz realmente alguma perspectiva interessante. De forma geral, eles veem que resultados vão ser positivos, melhores que do segundo trimestre. Então, algumas das premissas que eles colocam ali é um pouco baseado mais em outros setores e não só na Wizards. Eles até citam o Monopoly Go, por exemplo, que vem crescendo ali a cada trimestre, né, no caso que é quando sai o resultado. E também quando ele fala a respeito de Magic, ele cita Final Fantasy, que ele vê que ainda vai ter meio que um restinho ali que terminou em setembro, né, o resultado ele vai até setembro, a partir de 1º de outubro já conta na verdade ele vai até julho, e aí a partir de julho ele conta o resultado que vai soltar agora, que é até setembro, né? E aí ele entende que tem esse finalzinho de Final Fantasy que ainda vai aparecer e que também vai trazer uma boa margem. Eu particularmente acho que o principal de Final Fantasy já foi, e talvez assim o que sobrar não seja tão significativo, mas a minha grande ponta de curiosa é a questão de Homem-Aranha, né, que foi o Universo Beyond também, que, assim, apareceu meio hypado, mas quando saiu a coleção de fato, parece que a galera não curtiu muito, é uma coleção difícil de jogar o selado, é uma coleção que talvez não teve tanto appeal para quem é fã da Marvel, é mais realmente para quem é fã de Homem-Aranha, e mesmo quem é fã de Homem-Aranha também não teve tanto aquela questão do colecionismo que nem teve Final Fantasy, por exemplo. Então eu tô bem curiosa aí nesse sentido de resultados do terceiro trimestre para saber como que foi o resultado de Homem-Aranha.
que aí eu acho que a partir disso a gente consegue desenhar melhor os cenários para os próximos UBs que estão aí já programados para o ano que vem, inclusive Avatar ainda esse ano, né, que daí o resultado de Avatar a gente vai ter conhecimento provavelmente lá para fevereiro do ano que vem. Essa parte que você comentou das vendas de Final Fantasy não tem um impacto tão grande no terceiro trimestre, é porque se a gente for pensar, a Wizards, ela vende para as distribuidoras já com bastante antecedência, né? Exato. Então, a gente não está falando do momento em que nós, como jogadores, estamos comprando o produto da lojinha. Nesse momento, a venda da Wizards já aconteceu lá atrás, né? Que foi a Wizards vender para a distribuidora vender para as lojas, e daí as lojas venderem para o público. Uhum. Então, realmente, a Wizards teve um sucesso estrondoso com Final Fantasy, mas ficou lá no segundo quarter, né? Realmente o impacto agora no terceiro quarter, vamos ver o que vai ser de Homem-Aranha, né? Até isso do Homem-Aranha, uma coisa que tá repercutindo bastante essa semana é em relação àquela pesquisa, né? Que a Wizards liberou pros consumidores e rapidinho eles removeram a pesquisa do ar. Então, não entrando muito, né, nessa questão de se os influencers tiveram impacto negativo ou não na percepção da coleção, mas só da Wizards ter feito essa pesquisa, eu acho que já dá pra gente uma sensação de que Homem-Aranha não foi tão bem assim. Não que tenha sido ruim, mas talvez eles esperavam um pouco mais. O que você acha, Lô? Teve uma outra coleção também que eles fizeram essa pesquisa, se não me engano, e foi uma coleção que teve alguma quebra ali de paradigma bem forte, se não me engano, talvez quando parou de ter tradução, não lembro exatamente, mas eu lembro que teve essa pesquisa, o pessoal até compartilhava ali em grupos, tipo, vamos mostrar nossa insatisfação com a Wizard sobre a temática X. Então eu acho que é até um termômetro deles de o que a gente tá passando. É só um murmurinho ali, um ruído de rede social, ou de fato as pessoas não estão felizes, não estão satisfeitas com essa coleção, e aí realmente colher como um feedback e talvez melhorar em outras, enfim, o que poderia ser feito. Mas eu gostaria também de ter acesso a essas respostas ali que eles têm, nunca vi a Wizards divulgar nada a respeito. Eu acho que realmente é algo mais interno que vai para a parte da galera ali de pesquisa e como que a gente pode melhorar. E aí não sei como também eles fazem possíveis melhorias ou não, né? Um grande ponto aí, o Wizards tá melhorando. Porque se Homem-Aranha tivesse sido um grande sucesso, acho que talvez eles não teriam colocado as perguntas, né, parafrasear aquela forma na pesquisa, já falando negativamente, assim, tipo, o que impactou você negativamente em relação à coleção do Homem-Aranha? Por que você não gastou mais dinheiro com essa coleção? Porque se a gente for pensar em termos de IP, o Homem-Aranha, ele é o super-herói de maior sucesso da Marvel. Uhum. Então, se o Homem-Aranha não conseguiu apelar tanto ao público quanto Final Fantasy e outras coisas, talvez eles já estão até preocupados pro ano que vem mesmo. Exato. Sim. E é importante eles terem essa noção, porque a gente sabe que, já falaram isso, que as coleções elas são pensadas com 2 anos de antecedência, né? Óbvio que o anúncio das coleções do ano que vem foram feitas esse ano, né? O que nos dá uma margem para pensar, será que realmente é 2 anos? Mas eu acredito que seja algo parecido com isso, porque é muita carta para você produzir, especialmente ano que vem, que a gente vai ter novamente um aumento de coleções no T2, e que não são só coleções no T2, mas que normalmente possuem também suas coleções de Commander, que também tem muitas cartas novas, então a gente não tá falando de 230 cartas, tá falando de talvez 300 e poucas cartas, e você montar 300 e poucas cartas num período de 50 dias é inviável, né? Que é mais ou menos a cada quanto tempo a gente vai ter de coleção, né? Com 7 coleções no ano que vem, né? E eu acho que, assim, muita gente... A gente até já conversou sobre isso aqui no podcast, né, Caio? Tem uma percepção de que a gente tá se afastando muito do Magic e vendo 4 IPs fora do Magic no Standard ano que vem ao invés de 3, preocupa, né? Então, a gente vê essa situação em que o Homem-Aranha deu esse impacto a ponto da Wizards falar, pessoal... O que tá acontecendo, mas também a gente também tem que entender de fato, a gente só vai conseguir entender de fato na própria quinta-feira, né, como você falou, Elo. Mas eu queria colocar um contraponto aqui, uma coisa pra gente refletir também, que por exemplo, né, semana passada lançou Pokémon Legends ZA, né, que é a maior franquia do mundo, ponto. Pokémon é infinitamente maior do que qualquer maior IP, né? O maior IP que existe, lançou Legends ZA. E já foi feito que Legends ZA foi o pior lançamento da história do Pokémon, ponto.
40% a menos do que o lançamento anterior. E aí você pega uma empresa como Pokémon, com a Pokémon Company, ou a Game Freak também, que é a que produz o jogo, tem um lançamento com 40% a menos, e não só um lançamento de 40% a menos, mas também que o pessoal não quis comprar, por exemplo, DLC. Então a gente tem um efeito de que, cara, alguma coisa tá errada, né? E 40% é muita coisa, é muita coisa. Continua vendendo bem, só que aí eu tava assistindo um vídeo e o cara fala, Pokémon, mesmo lançando com 40% a menos, conseguiu se pagar porque não foi investido, né? O investimento para produzir Pokémon ZA foi 1/10, se eu não me engano, de outros jogos AAA. Então, não precisava vender muito para poder bater o que precisava para ficar no 0-0, mas teve uma venda muito menor. E aí, o que me parece, né? A Wizards está com um problema, entre aspas, parecido, pela forma como que ela se portou nessas últimas semanas por conta de Homem-Aranha. Porque ela precisa entender o que tá acontecendo. E aí, as perguntas, elas não me pareciam... Eu cheguei a fazer essa pesquisa. Essas perguntas não me pareciam muito no intuito de... O problema é ser o B? O B, né? O Universe Beyond. O problema é... Ela tá no Standard? O problema é ela... Tem muita gente que fala assim... Homem-Aranha se fosse um Secret Lair, da hora. Assim como foi, por exemplo, Bob Esponja. Assim como, por exemplo, foi Godzilla. Pô, teve Deadpool também, própria Marvel. Exato. Sim. Então, as perguntas, as formas que elas estavam sendo feitas, pra mim, como consumidor que tava respondendo, eu como já falei aqui muito no podcast, algumas perguntas elas não pareciam pra mim, porque agora eu tô muito mais na parte da narração aqui do podcast, não tô tendo tempo de jogar, então de fato não sou um consumidor muito grande. Mas a pergunta me parecia muito assim... Por que você não tá gastando? Você não tá com dinheiro? Parecia um resumo disso, sabe? E aí você fica no... Assim, a gente joga Standard, né? Eu e o Caio. Quer dizer, eu não jogo, né? Acabei de falar isso. Mas assim, quero jogar Standard, né? Tá envolvido ali. Tô envolvido, né? Sexta-feira eu vou, tá? E aí... Fica uma coisa assim, cara... Eu não tô tendo tempo. E aí, eu vou ter tempo agora. Beleza, eu já tinha um baralho. Eu só adaptei ali umas coisinhas a mais e vamos jogar. E ano que vem... Que eu vou ter que pensar, tipo, a cada 50 dias... No que eu vou comprar... Pra atualizar meu deck, e talvez, né, seja o momento pra poder fazer isso, porque ano que vem não tem rotação, né, o próximo ano que só vai ter rotação em 2027. Então, talvez vai ser o momento de eu poder juntar as coisas e montar o baralho que eu quero, ou será que eu não vou ter tempo e dinheiro pra poder fazer isso, e aí eu já não sou o mercado da Wizards, e aí ela abandonou a gente. Então, entra um monte de questão nisso. E entra um pouco também no que tá no primeiro artigo da Elo, né, que ela fala muito sobre essa questão de tradução, né. Português foi uma das línguas que foi descontinuada em 2024, né? Junto com o chinês simplificado, se eu não me engano. E aí, por quê, né? E aí, Elo explica um pouco mais, né? Elo, se você quiser lembrar um pouquinho pro pessoal aí como que foi esse artigo, seria legal também pra eles entenderem isso. Mas eu fiz uma bíblia aqui e depois a gente conversa sobre isso. Bastante pontos o Ney levantou. Sim, bom, tem toda a questão financeira, né, por trás, que... Bom, vamos começar pela parte da tradução, né? A gente, e até faço comparativo com Brasil e Itália, se não me engano, no artigo. Faz. Que, pô, Brasil é gigantesco, né? E Itália é um negocinho de nada. E, se eu não me engano, italiano consegue tendo tradução. Só que é porque o mercado da Itália, por mais que a Itália seja um negocinho super pequeno, é maior do que o mercado brasileiro. Então não faz sentido eles ficarem investindo num mercado que não traz tanto retorno para eles, porque no fundo é tudo margem, né? A empresa quer ter lucro, a empresa quer ter margem em cima daquele produto. E se alguma coisa ali está impactando de a margem ser maior, ela vai acabar cortando. E uma vez que o produto continua chegando em português, o mercado não está sendo cessado 100%, mas ele ainda continua existindo, só que de uma forma um pouco mais restrita. O que no Brasil eu vejo como um grande problema, porque não é todo mundo que tem acesso à língua inglesa, mas aparentemente em outros países isso não é tanto um problema, tanto que muitas vezes a pessoa vai viajar para a Europa e consegue se comunicar em inglês tranquilamente, às vezes um pouco enrolado, tanto da parte da pessoa que mora naquele país quanto do dela, mas consegue se comunicar. Enquanto que se chegar um gringo aqui no Brasil, vai chamar 5 pessoas para tentar atender aquele gringo, para tentar descobrir o que ele quer, porque a gente não tem esse nível de conhecimento, né? Realmente é uma coisa mais de país aí subdesenvolvido e tal. Então, acho que falando sobre questão de tradução, tá meio que nisso, né? O Wizards é uma empresa, a empresa busca lucro, e o lucro é cortes e busca de maior margem. Então, é basicamente por isso aí que a gente não tem mais a tradução.
outros pontos que comentou, Ney. Me relembre. Assim, sobre a questão de a própria enquete ter dado indícios, né, de que o Homem-Aranha não tenha tido o mesmo desempenho, exato, que Final Fantasy. E eu acho que dificilmente a gente vai ter algo parecido com Final Fantasy num futuro em aberto aqui total. Sim. Mas que eu fiz um paralelo também com Pokémon, né, que teve um lançamento recente, já foi confirmado que não teve um resultado nem próximo do que era normal de Pokémon, e que já começou a preocupar, né? E aí eu tava pensando, será que é exatamente esse ponto, né? Será que essa pesquisa vai nesse mundo? Então, um ponto o que me parece, né? Inclusive, eu tive uma boa conversa com o Caetano sobre isso. Inclusive, esse talvez seja o grande futuro da Wizards, né? Chegar nesse ponto que Pokémon chegou. Porque qual que eu vejo a cabeça da Wizards hoje? A gente tem... Na verdade, qualquer card game tem dois tipos de público. O público que joga e o público que coleciona. Eu acho que Pokémon é um exemplo incrível disso, porque a gente tem desde as crianças ali jogando e adultos jogando, como quem, sei lá, eu gosto muito do Squirtle, eu vou colecionar cartinhas do Squirtle. E ok também, você é um público desse card game, você tá gastando o seu dinheiro, talvez não em selado, mas em single, mas no fundo ali a loja abriu, enfim, ela tem que recuperar aquele dinheiro que ela investiu comprando o selado. Então esse é o grande público de qualquer card game. Eu acho que Pokémon é o maior exemplo para isso, mas a gente entra na Wizards e ela acaba tendo também um pouco desse apelo. Quando a gente entra em UBs, a Wizards está mirando muito mais o público que coleciona, que foi o que aconteceu com Final Fantasy. Eu vi uma galera ali, tipo, eu quero essa carta às vezes de 3 centavos, mas por quê? Porque eu vou fazer a coleção completa. Senhor dos Anéis, um monte de gente queria todas as cartas para ter a coleção completa. Então, o B eu vejo que ele mira mais nesse nível de público, o colecionador. E aí a gente pega, inclusive, o meu segundo artigo, que é o que fala o Koch, o presidente ali da Hasbro, que ele fala que ele quer trazer mais público jovem e mulheres para o card game. E então a gente, de novo, né, como que eu trago pessoas jovens e mulheres? Tentando pegar ali nos pontos fracos. Então, o que é o ponto fraco de uma criança? Às vezes é o Homem-Aranha. Eu vou fazer cartinha de Homem-Aranha para ele olhar a cartinha de Homem-Aranha e falar, pai, compra cartinha de Homem-Aranha para mim, que eu quero colecionar, como se fosse um álbum de figurinha. E fazer isso com vários UBs é talvez ir buscando novos públicos dentro de UBs. Então ela vai buscar ali novos jogadores. E aí a gente entra numa segunda fase, que pelo menos foi o meu caso, né? Pokémon eu comecei colecionando cartinhas principalmente de Eve, Evolution, que é uma das principais. E eu tinha tanta cartinha que eu falei, e se eu aprender a jogar? E eu acho que é essa chavinha que a Wizards quer virar depois, como um segundo passo. Eu pego todo mundo com colecionismo, e aí eles vão olhar para aquelas cartinhas, vai querer, o que será que é esse Manance, esse Death Touch, como será que funciona? E essas lentes aqui bonitas, como será que... E vai atrás de como que joga. E aí eles vão, de fato, entender o jogo, querer montar baralho e etc. Como que você busca informação? O que tem de campeonato? A pessoa vai lá pesquisar como que funciona o campeonato de Magic, não sei do que. E nisso, e aí já vem um outro ponto ali que eu quero destacar, que é os formatos de RCQs que foram anunciados. A gente vai ter temporada de T2 atrás de T2, atrás de T2. Um Modern ali que fala, oi galera, tudo bom? E já chega mais T2, T2 e T2. Quando a gente vem nesse público totalmente novo, em que vai tentar consumir informação pela internet, ele vai ter a informação oficial, que vai ser os réu competitivos de fato, que são os RCQs e etc. Então para eu jogar Magic, significa que eu tenho que jogar no competitivo. E aí a pessoa, assim, eu tô fazendo essa história mega resumida, ou Commander, tá? Né? Ou Commander, exato, mas assim, se ela quer pegar e realmente entender, talvez um nível de competição e tal, e aí eu tô fazendo uma jornada bem assim, pequena, só para não enrolar muito, mas no fundo o que eu entendo que a Wizards quer é que esse colecionador, ele vá tentar jogar de fato competitivamente, né, jogar o Magic, eu não queria falar isso, mas não jogar Commander, mas jogar Magic, e nisso ele vai acabar caindo em informações sobre RCQ e vai falar, ok, o deck do momento é o T2, e vai precisar montar o deck T2. E aí a gente cai no que o Ney falou, é uma coleção atrás da outra a cada 50 dias. E isso gera um consumismo desenfreado, porque o meu deck de hoje, daqui 50 dias, ou eu vou ter que atualizar, ou pode ser que surja um deck totalmente quebrado, que nem a gente tá tendo o caso da Vivi, e aí a gente tem que comprar mais cartinhas para tentar azeitar ali um deck que consiga bater nele, ou tem um ban que destrói o deck e você tem que montar um deck do zero. Então, a gente passa a ter desse colecionismo ao consumismo desenfreado de cartinhas.
Essa é a visão que, assim, como eu acho que o CEO da Hasbro enxerga o mercado de Magic the Gathering. Entendo que essa a linha ali que ele tá seguindo, sabe? Vou apontar no É o caminho que eles gostariam que os jogadores fizessem, Só né? que, assim, na minha opinião, esse é um caminho que vai dar muito errado, porque é um caminho que vai despender financeiramente muito dinheiro, e que, no fundo, o que vai acontecer é a galera migrar para formatos, entre grandes aspas, mortos. Que aqui no Brasil a gente já viu com o Pré-Modern, né? É um formato ali que, sei lá, nem existia direito, e do nada, hoje em dia é um dos formatos mais jogados, tanto quanto o Pauper. E assim, e aí vai depender muito de lojas e incentivando, só que daí a gente tem de novo as lojas como refém. Porque se a loja não compra o produto novo, ela perde o score. E aí ela perde WPN. E aí ela perde benefícios ali, tipo, de promo. E então, assim, é uma bola de neve gigantesca. E eu vejo que em algum momento vai estourar. Talvez a gente veja, de fato, essa ascensão aí de possíveis jogadores, mas a longo prazo, se continuar do jeito que está hoje, a ideia é que realmente tudo comece a ruir. E nesse nível aí, por exemplo, a gente está vendo com Pokémon, né? Menos 40% do que era esperado ali, do que foi o anterior. Mas que realmente vai, assim, de cada degrau, ao ponto das lojas também começarem a sentir. E aí eu não sei como que seria esse mercado aí meio apocalíptico, mas hoje, dentro do que a gente tem hoje, de informações divulgadas, o que a Wizard já apontou ali, que foi o Cox falando, quero mais jogadores, mulheres e público mais infantil, né, mais novo, e essa saga de T2, um modernzinho ali no meio, mas T2, eu vejo que essa é a linha que a Wizards quer seguir, e, assim, o futuro eu não vejo algo tão bom, assim, tão brilhante que possa acontecer se continuar nessa pegada. O ponto de ter feito esse paralelo com Pokémon é porque, na minha cabeça, o problema é meio que o mesmo. É a soberba da empresa. O que eu quero dizer com isso? Pokémon tem a maior IP do mundo. A gente já sabe disso, a gente já falou sobre isso. O problema é que eles, no caso do Pokémon, foi dado uma qualidade muito abaixo do que a gente esperava do jogo. Se vocês forem procurar ver, tipo, tem lugar que é pra ter textura e é uma imagem PNG, simplesmente. É horrível. E a Wizards tá numa mesma soberba de, se eu lançar um monte, vão comprar um monte da mesma forma. E esse que é o ponto. Eles não estão conseguindo ler o próprio cliente, o próprio consumidor, da maneira que o consumidor se sinta ouvido, querido e entendido. Porque assim, cara, não sei se você joga um Pokémon, mas é simplesmente assim, inaceitável ser uma empresa do tamanho que é a Pokémon ter um jogo que, cara, é um monte de PNG bugado, que o cara tá andando que o mapa é pra ser, tipo, eu entendo que é uma cidade num reino do Pokémon antigo aí, pá, mas, cara, você não conseguir passar mais do que 6 minutos pra atravessar o mapa inteiro, você andar um pouco no mapa e cair pra fora, sabe, tipo uma soberba muito grande de achar que a gente vai aceitar simplesmente, só porque é Pokémon. E a mesma coisa eu tô vendo com o Magic. Cara, quer que competir ele que pague. Tipo, é isso que tá aparecendo, sabe? Uhum. Então, amar nesse ponto. Assim, eu acho que é muito cedo ainda pra falar essa questão se Pokémon Legends EA foi um sucesso ou não. Porque ainda vai vir, né, Natal, vendas de Natal, essas coisas todas. E como você comentou, o custo de desenvolvimento desse jogo foi bem baixo pra Nintendo. Então, quando você joga na balança, né, você acaba tendo uma questão de ter um lucro favorável, porque o desenvolvimento foi baixo, o jogo se pagou com certeza. A única questão é que, em relação à expectativa, houve uma diminuição, mas não que o jogo teve, né, um prejuízo em si. O comentário, eu ia fazer um segundo parênteses dentro desse parênteses, que é uma curiosidade que eu descobri há pouco tempo, e talvez quem está escutando esse podcast também não saiba, então eu gostaria de compartilhar essa informação. Vocês sabiam que o mercado de videogames, hoje em dia, é um mercado maior do que toda a indústria do cinema e da música? Eu não sabia dessa informação e eu fiquei bastante surpreso. Então, eu até tinha jogado alguns dias atrás no ChatGPT para saber, né, qual que era essa proporção. Então, para vocês terem ideia, em 2023, o mercado de videogames movimentou 188 bilhões de dólares, enquanto que o mercado de cinema movimentou 77 bilhões e o mercado de cinema, somado com o mercado da música, 100 bilhões. Então, assim, o mercado de jogos de videogame, tanto joguinhos de celular, gacha, aquelas microtransações ali dentro dos aplicativos, até os jogos AAA da vida, consoles e tudo mais, isso movimentou quase o dobro de dinheiro de cinema e música. Então eu não fazia ideia em relação a isso, né? E aí é muito estranho a gente ver a Wizards meio que indo num caminho ao contrário. A Elo comentou, né, que para esse próximo relatório financeiro da Hasbro,
tem uma expectativa de que o Monopoly Go ajudou a impulsionar o lucro da companhia, que é bem interessante estar, né, relacionado nesse caminho de jogos eletrônicos. Mas, por exemplo, eles lançaram Baldur's Gate 3, tudo bem que eu acho que foi uma outra empresa que licenciou o IP da Wizards para poder fazer Baldur's Gate 3. Mas foi assim, um jogo incrível, jogo do ano, sabe? E aí eles simplesmente demitiram toda a equipe ali, desmantelaram o negócio, então não foi para frente. Sendo que poderia ser uma estratégia muito viável para poder trazer outras formas de arrecadação para a Hasbro. Porque até um ponto que o Saffron Olive comentou num vídeo que ele fez sobre isso, que daí eu queria saber muito a opinião da Elo, é que, assim, em 2015, a Wizards, ela representava 15% do faturamento da Hasbro. Então a Hasbro, né, a grande companhia, tem as suas subdivisões ali dentro. A parte de Wizards of the Coast, que é o nosso Magic, o nosso joguinho, era só 15% do faturamento dessa grande companhia. Avança para 9 anos depois, onde a gente está hoje, e a Wizards teve certos trimestres que ela representou 116% do lucro da Hasbro, porque outros setores dentro da Hasbro tiveram prejuízo. E a Wizards teve que, além de sustentar a Hasbro, ainda cobrir esses prejuízos dos outros setores. Isso pra mim é muito absurdo, assim. Sim, vale lembrar que o resultado da Hasbro não é algo tão assim, uau, né? Empresa incrível, vou investir todo o meu dinheiro nela. Mas quando a gente olha a fatia Wizards, aí é um negócio bem interessante dentro da empresa Hasbro. O que eu vejo, né? Antigamente a gente tinha muito forte essa pegada de board game, de joguinhos, de quebra-cabeça, o que era de fato o core ali, né? Quando se falava Hasbro, ninguém pensava em cartinha de Magic. Inclusive, acho que, tipo, quem joga Magic desde da coleção Alpha, acho que quando falava Hasbro, ninguém associava Magic a Hasbro. Mas quando a gente fala Hasbro, a gente imagina o quê? O Monopoly, a gente imagina, às vezes, um quebra-cabeça, a gente imagina o Furby, a gente imagina um monte de outras coisas. Furby, ai meu Deus. Eu tinha Furby. E aí, a gente começou a ter essa migração massiva para o digital. E as empresas de tabuleiro como um todo, né, Estrela, Hasbro, tudo meio que continuaram ali no tabuleiro, até tentando atender esse público específico, mas eu vejo que isso de fato acabou perdendo uma parte do mercado. O que, por outro lado, faz com que essa perda aí de mercado de um lado acabe aumentando o outro, mesmo que não tenha aumentado, que simplesmente um caiu, mesmo se o outro continuar estático, em tese ele aumentou. Né, então ele acaba superando ali aquele que agora está um pouco mais baixo. E um ponto também é que a Wizards, ela tá pegando para os UBs tudo que ela já tem a marca licenciada pela Hasbro. Né? Então, Final Fantasy, o Homem-Aranha, o Furby, que vai ter inclusive o Secret Lair, são tudo coisas que já tem ali contrato assinado via Hasbro, e aí eles estão agora lançando o Secret Lair, o B, o raio que for, né? E talvez isso até pensando num chamariz, de tipo, e aí galera, vamos relembrar os nossos velhos tempos agora com cartinha de Magic? Né? Então lembra aquele Furby ali que tá guardado no seu guarda-roupa, agora tem uma cartinha de Magic dele. Lembra a Peppa Pig, sei lá, que você montou o seu quebra-cabeça? Agora a gente pode ter, sei lá, um Secret Lair da Peppa Pig. Nossa. Então acho que também eles estão com esses tantos de lançamentos de UB, de Secret Lair, etc. Também uma pegada de saudosismo. De, ok, você não quer ter o board game, você não quer ter o quebra-cabeça, não quer ter o jogo da memória, mas se você tiver uma coleção de cartinha daquele jogo que você gostava tanto, que também vai junto com o que o Cox falou de quero trazer jogadores mais novos, que quem jogava antes, né, o tabuleiro nessa época e começou a ter essa troca de Wizards representar mais de receita do que o board game ali em si, é justamente esse momento que essa começou a migrar pro digital. E aí, tipo, aquele joguinho ali que você jogava quando era bem pequeno, agora você pode jogar de novo de um jeito mais divertido por meio do Magic. Então, pegando um pouco desse saudosismo, também vejo uma possível estratégia aí que a Wizards possa estar tentando seguir. Talvez até por isso que eles ficaram meio perdidos, assim, né? Quando o Homem-Aranha não teve o retorno esperado, a gente especula, né? Vamos descobrir aí essa semana. Uhum. Mas caramba, a gente tentou acessar essa parte de saudosismo e não veio. E aí, pra Wizards corrigir isso, vão ser 2 anos, pelo menos, né? Sim. E o Power Rangers também é uma marca que tá licenciada ali pela Hasbro, que eu vejo, assim, fortíssima chance de ter um Secret Lair ou um B nos próximos anos, que é uma franquia que tem um certo appeal ali, principalmente da galera que hoje ali tem por volta de seus 20 anos, 20, 25, que é um público um pouco mais jovem. Então, acho que esse é um caminho aí que pode estar sendo seguido. E a gente viu esse saudosismo até mesmo com Tartarugas Ninja, né?
Que é um desenho que começou nos Exato. anos 90 e ele é reciclado toda vez. Inclusive tem uma carta falando exatamente sobre essa reciclagem, vamos dizer assim, de Tartarugas Ninja, né? É verdade. Que a imagem delas são formas que a gente já viu Tartarugas Ninja, né? O desenho clássico dos anos 90, os filmes dos anos 90. Aí teve o mangá, vamos dizer assim, né? Uma coisa mais preto e branco. E também uma das tartarugas mais recente, né? Mais dos anos 2000. Então, pega muito na nostalgia, né? A nossa idade, o pessoal da nossa idade aqui, é muito pego pela nostalgia, né? Quer voltar para aqueles tempos em que as coisas eram divertidas, né? Esse saudosismo mesmo, ele é muito forte, ele é muito eficiente. E a Wizards tá tentando capitalizar em cima disso, né? Final Fantasy foi assim, né? Porque assim, existe o Final Fantasy XV e XVI, que são dos últimos 10 anos, mas o Final Fantasy mais conhecido até hoje é o 7, que é dos anos 90, se eu não me engano. E, tipo assim... Star Trek também é uma coleção super forte nos Estados Unidos. E o retorno do Hobbit também mostra... Porque Senhor dos Anéis foi um grande sucesso. Foi ali, acho que dentro dos UBs, um dos 3 principais. Então, também tem essa questão do saudosismo, eu vejo com muita força também vindo aí nos próximos anos. Agora, aquela questão que você comentou, Elo, do caminho que o pessoal da Hasbro esperava que os novos jogadores fizessem, né? De ser atraídos pelo colecionismo e com o tempo ali se tornassem jogadores mais entrincheirados, né, no jogo, digamos assim. É muito difícil a gente ver hoje em dia, porque se você quer trazer esses jogadores novos para o competitivo, mas ao mesmo tempo você colocando essa quantidade de coleções no Standard e essa quantidade de universos Beyond no Standard, você cria um certo desgosto no jogador competitivo. Igual o Ney estava comentando, poxa, agora eu vou ter que ficar atualizando a minha coleção, o meu deck, cada 50 dias, por conta da velocidade que estão sendo essas coleções. Além disso, as coleções de Universos Beyond têm um valor mais alto do que as coleções que são do universo do Magic. Então, além de eu ter que gastar com mais frequência para atualizar o meu deck, eu vou ter que gastar mais dinheiro com isso. E aí você acaba desanimando, né, esses jogadores. Então, aqui no Brasil, a gente não ouve tanto, né? Mas nos podcasts que eu escuto do Goldfish e de outros canais, eles comentam que é muito difícil as lojas até startarem os torneios T2, porque simplesmente não tem gente suficiente para startar esses torneios, né? Chega o dia do RCQ e não tem um mínimo de pessoas para fazer o torneio acontecer. Então, você não consegue direcionar esses novos jogadores para o competitivo se o competitivo não está acontecendo, se os jogadores estão preferindo desistir, né, do que continuar. E aí você, aumentando a quantidade de coleções que sai por ano, você não vai conseguir atingir esse objetivo, né? Vai ser muito difícil. Uhum. Realmente, aqui também é difícil você vingar algum campeonato de T2, mas quando tem, por exemplo, os Store Showdown, 32 players batata, assim, pra sabe? Pegar as promos. Exatamente, pra pegar as promos. E aí, inclusive, é bem comum a gente ver o jogador de Commander ali no meio. Que nem Final Fantasy que teve do Preordain, né, a cartinha, tudo. Em todas as lojas que a gente foi, assim, pelo menos 80% delas tinha uma pessoa no mínimo com um deck 100% de Final Fantasy, porque a pessoa comprou, sei lá, 4 boxes, mais uma Collector, juntou ali, montou coleção, viu que tinha 4 cópias de cada, o que era da mesma cor, montou um deck e foi. É e alguns, verdade. assim, até gostaram, sentou, conversou com a gente, tipo, como você acha que dá pra melhorar meu baralho e tal? Porque é o que eu falei, você tá muito cego pro competitivo quando você decide fazer essa mudança. Então você não tem noção de tudo isso que o Ney falou, de que é um deck que você vai ter que mudar a cada 50 dias, que pode tomar ban, que pode ser um deck que morreu, que é um deck que vai ter que começar do zero. Porque é muito brilho nos olhos. É tipo início de namoro. É muito brilho nos olhos. Sabe? Tipo, nossa, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. O meu deck aqui de Final Fantasy com não sei quem, com não sei do que lá. E aí nessa você vai tomando tapa, e fala, pô, será que não é melhor eu ficar só na coleção? Ou, sei lá, eu ficar só no Commander? Inclusive, sobre Commander, a própria Wizards não tá lançando mais Commander, né? Então também é um outro ponto ali que eu vejo como, tipo, vamos tentar levar essa galera pro competitivo? Porque Final Fantasy teve, mas foi aqueles Commanders mega caros. Agora o de Homem-Aranha não teve, mas a gente teve o Welcome Deck de Homem-Aranha, que inclusive quase a galera saiu no tapa, né? Então, justamente, de novo, tentar trazer o jogador pro jogo em si e não só pro colecionismo. Então, eu vou te dar um deck aqui exclusivo de Homem-Aranha,
que todo mundo vai querer, mas você tem que vir na lojinha aprender a jogar. Avatar, se eu não me engano, também não vai ter deck de Commander. Lorien eu acho que já volta, mas e Tartarugas Ninja já vai ter tipo um só deck de Commander, que é das 5 cores. Então até o Commander, que era o grande mercado da Wizards, né, que atraía uma galera, eu tô vendo que eles também aos poucos, assim, tipo, você quer jogar Commander? A gente tá lançando várias cartas lendárias, mas você vai ter que montar o seu Commander, você vai ter que ir atrás das suas cartas. Não é uma coisa que é dada, que nem era antes, né, que tinha, sei lá, o Final Fantasy mesmo teve 4 decks, além da versão premium de cada um deles. Até os jogadores de Commander às vezes comentam que é um pouco cansativo pela quantidade de cartas que saem, porque saem muitas criaturas lendárias, então às vezes você não teve nem tempo suficiente de montar o deck que você queria, já tá saindo uma lendária nova com uma outra mecânica interessante e tal. Você fica naquele ciclo, né, de nunca completar o deck, sempre já passar para a próxima lenda. E também, como saem muitas coleções, você acaba não atualizando os seus decks. Porque é uma frequência tão grande que sai cartas novas que não dá tempo de você testar as cartas no seu deck novo e já sai a próxima coleção, né? Então até pro povo de Commander é às vezes um pouco difícil essa frequência tão grande de lançamentos. Para os outros formatos, mesmo que o Legacy acaba sendo impactado até pelos decks de Commander, porque a gente vê aí cartas que hoje em dia são staple no Legacy e que nasceram nos decks de Commander, e no Modern, assim, em relação ao Power Creep mesmo, que o próprio T2 vem sofrendo, né? Mas aí eu queria fazer um questionamento aqui. Será que a estratégia da Wizards não é trazer essa nova pessoa já condicionada a um T2 de 7 coleções? Porque aí ele tá atraindo com essas coleções todas, e aí o cara vai fazer esse caminho esse é o caminho que eles querem que o cara faça, né? Conheça, goste, se interesse, e aí o T2 é o formato competitivo, e ele já tá inserido nesse campeonato, nesse formato competitivo que tem 7 edições por ano. Então ele já vem meio que preparado. Será que não é isso que eles querem fazer? E aí a gente, como jogador velho, meio que se adapte? Vai filtrar os jogadores, né? Porque aqueles que não se adaptarem a isso vão acabar deixando. Eu ouvi até falar que é o que passa. A Wizards recebe menos críticas sobre os universos Beyond, justamente porque os jogadores que eram muito, assim, ferrenhos em não aceitar, eles acabam deixando o jogo. Ou indo pra algum outro formato que não vai ter impacto, que é o caso do Pré-Modern. Mas eu concordo, Ney. Mas quando eu falo isso, é mais pensando no cenário Brasil, sabe? Eu até conversei com o Caetano, eu não sei como que é a questão de paridade de poder de compra lá fora. Até porque eu percebo que o mercado externo, ele vende menos single do que a gente. Tanto que é muito fácil a gente procurar por alguma single e lá no TCG Player, que é quase uma liga Magic, né? Que ele tem várias lojas listadas e várias delas tá out of stock, tipo, fora de estoque. E aqui, sei lá, a gente tem uma única com 27 cartas daquela. Então talvez até seja mais fácil lá fora você comprar vários produtos selados e montar o deck. Enfim, não sei exatamente como que funciona isso nos outros mercados. Mas aqui para nós, brasileiros, eu vejo que vai continuar nesse ciclo aí do competitivo, de ICQs, etc., vai se tornar uma coisa extremamente cara. Eu, quando comecei a jogar Magic, eu queria muito ter começado no Pioneer, na época ele estava bem assim, em ascensão, e eu queria começar pelo deck de Anjos. E na época, o menor da liga, ele era R$ 1.400. Eu falei, nossa, nunca que eu vou gastar R$ 1.400 num deck. Loucura, eu vou comprar uma carta aqui baratinha e tal, esperar um dia cair aquela que é mais cara, que era tipo Valkyria Jovem, Anjo Resplandecente. E aí, hoje em dia, um deck T2 não é menos que 2.000. Vou falar que é menos que 2.000, o Mono Red que é 1.800. Mas ainda assim, é 1.800. É bem mais que um deck de Pioneer, que na época ali que eu comecei a jogar. Tem inflação, tem isso, tem aquilo, tem uma coleção que ficou mais cara, tem. Mas o ponto é, R$1.800 é muito dinheiro. Não é todo mundo que tem esse dinheiro. E mesmo a galera que tem uma classe econômica ali um pouco melhor, ficar atualizando esse deck a cada 50 dias, você vai gastar no mínimo uns R$500 ali, porque pelo menos em base de mana, que sempre tem a base de mana lendária ali que vai acabar rodando no deck, então pelo menos uns R$500 vai. Você tem R$500 para gastar a cada 50 dias num deck que você nem sabe se vai performar tão bem, que pode ser que surja uma vida quebrada. Deixa você vai de ter ser R$500. Exato, às vezes, tipo, não é nem a questão da Vivi quebrada, mas o deck começa a não funcionar mais. Um caso foi o Esper Pixel, um deck que tava indo super bem, do nada ele começou a meio que pifar, e hoje o deck tá ali, sei lá, um tier 2, talvez, mas não foi um deck que sofreu tanto por ban, essas coisas assim, foi um deck que morreu por si só. Então é esses pontos, assim, sabe, que o quanto o mercado brasileiro vai conseguir
continuar nessa saga do T2, vamos chamar assim. Uma coisa que me desanima um pouquinho nisso, a perspectiva de que não vai voltar atrás, não vai voltar a ser como antes, né? Eu trabalho numa empresa que ela é multinacional, com a sede nos Estados Unidos, e eles têm, né, registro no mercado de ações lá. E aí, no ano passado, a gente tinha uma meta de crescer 10%. E aí, beleza, batemos a meta, crescemos 10%, foi mó difícil, né? Aí, qual a consequência? Ah, vocês bateram 10% no ano passado, então esse ano a gente vai colocar de novo para vocês crescerem 10%. Só que não é apenas 10% em relação ao que a gente teve... Já é em cima dos 10% do ano passado, né? Então, isso é um crescimento que é insustentável. Aí, hoje em dia, se fala lá na empresa de tá muito difícil esse ano, a gente não vai bater a meta. A empresa não está tendo lucro? Não, muito pelo contrário. Está tendo muito lucro. Porém, não cresceu 10% sobre o lucro do ano passado. E aí, para a Hasbro, é a mesma coisa, né? Então, esse ano eles tiveram Final Fantasy, que foi recorde de todos os tempos. Bateu, assim, todas as expectativas, vendeu muito. O ano que vem, mesmo que tenha um lucro gigantesco com essas 7 coleções que vão ser lançadas, talvez nem chegue a bater Final Fantasy. E aí, pro mercado, vai ser visto como negativo. Não porque não teve lucro. Teve um lucro gigantesco, mas não foi tão grande quanto o anterior. O que a gente vai fazer em 2027 para superar o ano anterior? É sempre assim, né? Não é apenas ter lucro, você tem que superar o ano anterior. Então, não vai diminuir o número de coleções. A tendência é só aumentar, né? Ou o preço aumenta para a margem aumentar, ou eles colocam mais produto. Exato. E entra exatamente no ponto que a gente falou, Caio, porque assim, do Pokémon que a gente usou de paralelo, né? Eles gastaram menos, tiveram menos venda e bateram o tanto. Mas só que aí entra o ponto, né? Diminuiu 40% ainda. Ainda é preocupante. E aí a gente vai ver o caso oposto, pro mercado, né? Foi um problemão. Pra Nintendo, né? O mercado falou, foi o resultado que a gente esperava. Foi um dos jogos mais vendidos nessa última semana. Mas ainda assim, não foi esperado, né? E aí a gente vai ver exatamente um efeito contrário, vamos dizer assim, né? Que eles vão estar crescendo ainda, que a gente tá especulando aqui, né? Supondo nisso, né? Que eles continuarão crescendo no que vem, mas não vai ser suficiente, né? E entra exatamente no ponto que a Elo coloca nos 2 artigos dela, né? Acima de qualquer coisa, lucro. Então, é importante num ponto em que apenas isso importa. Então, se a gente tá tendo que buscar novos mercados e a gente vai atrás desse lucro, beleza. Se a gente quer que mais pessoas joguem, beleza. Mas a gente que já está sente que a gente tá sendo negligenciado. Eu acho que esse que é um ponto que pega. Porque aí parece que a gente é só um... No fundo a gente sabe que a gente é, mas parece mais ainda que a gente é só uma caixinha de dinheiro que eles vão lá e vão pôr a mão pra pegar. Sabe? Então... É um sentimento que é frustrante de certa forma, né? E pra Hasbro, assim, até talvez eles poderiam pegar menos na Wizards se tivesse outras divisões lá dentro que tivessem um potencial de crescimento para suprir isso, né? Então, se eles tivessem um Baldur's Gate 4 engatado, algum outro jogo, um Monopoly Go 2, alguma coisa muito gigantesca que pudesse, né, trazer um influxo grande de receita para Hasbro. Não tendo perspectiva disso, eles têm que se apoiar totalmente em cima da Wizards. E aí isso acaba criando uma pressão ainda maior, né? A Wizards precisa fazer mais produto e vender mais. Então, não tem, assim... no horizonte próximo de que as coisas vão mudar muito nesse sentido. Exatamente. Pesei o clima, né? Desculpa aí. Deu uma pessoal, pesada no clima do programa, né? Não, brincadeira. Mas uma coisa que eu também tava vendo nessa época aí que a Elo escreveu o primeiro artigo dela, tava tendo já uns comentários sobre isso, né? De a Hasbro tá usando só o Wizards pra poder ter todo o lucro dela, não sei o que. Já tinha visto alguns rumores. E uma das coisas que eu ouvi nessa época foi que existiam pessoas que investiam na Hasbro, no mercado financeiro, que estavam se juntando para que a própria Hasbro fosse obrigada a vender a Wizards para poder investir na Wizards. Porque a Wizards que dava dinheiro para a Hasbro. Teve esse rumor, não sei se foi um rumor ou se foi realmente eu não lembro exatamente, agora minha memória não vai me ajudar. Mas tinha até um documento, eu lembro, que... Era um conglomerado, não lembro se era um fundo, alguma coisa assim, que queria que a Hasbro soltasse a Wizards como um lugar que você poderia investir diretamente nela e não na Hasbro. Porque a Wizards dava muito dinheiro.
a gente é a caixinha de dinheiro que os caras vão lá botar a mão, mas ela tá passando um limite que a gente tá tendo que sustentar. A gente tá sentindo a criança tem que sustentar o pai, tá ligado? Então é complicado isso, né? E bem que você falou, né, Caio? Tipo, se tivessem outras opções ali dentro que dessem muito, também tivessem um potencial muito maior, talvez a gente não estivesse se sentindo assim hoje. E muita coisa pesa também, né? A gente já ouviu muito da Wizards falando: a gente vai colocar o Universes Beyond, mas não vai colocar no T2. E hoje é a maioria do T2. A gente não vai fazer isso e acaba fazendo porque dá dinheiro. Então, assim, o ponto que... Ups, deu dinheiro, vou ter que fazer. Tipo, eu entendo que tem que fazer pelo lucro, mas eu acho que... Assim, por exemplo, vou colocar um exemplo muito extremo aqui. Mas se eles fizeram isso falando, não vamos colocar o B no T2, e hoje é a maioria, o que impede eles de virar um dia e falar assim, acabou a reserva de list? Fica aí pra dar uma pesada boa no clima. Se eles acharem que isso vai dar um retorno financeiro pra eles, eles vão fazer. Se não foi feito ainda, é porque eles acham que não vai ter retorno suficiente. Então, mas a explicação que eles falam é, a gente vai deixar de ser uma empresa confiável. Mas os caras não estão sendo confiável, falando que não vai colocar o B no T2 e colocou em a maioria hoje. Pra essas coisas dá um jeitinho, assim, de mudar o discurso, né? Tem todo um time de PR por trás que vai ajudar a levantar uma narrativa, assim, pra conseguir vender o que eles querem. Então, vamos ver se eles vão acertar, só né? ter o desejo, só ter a intenção. Exatamente. É bem complicado. Agora, eles estarem um pouco perdidos, né, em relação a esse plano de crescimento, é algo que também gera um pouco de incerteza pra gente, porque se eles, né, ano que vem, eles precisam superar o lucro de 2025. Só que o Homem-Aranha já foi uma coleção que eles previram e não deu tão certo o que eles estavam prevendo. Então, e o que eles estão planejando para 2026? E se não der certo também, né? Se Tartarugas Ninja, Marvel, Doctor Who não, Star Trek tiver um desempenho como o de Homem-Aranha teve, né? Abaixo do que eles esperavam. Para 2027, eles vão ter que dobrar ainda mais a aposta. No podcast do Command Zone, o Josh Lee Kwai estava comentando que ele trabalhou na indústria de cinema por muito tempo. E que a indústria de cinema tem esse problema, que às vezes alguns filmes, eles projetam que vai ter uma bilheteria enorme e não tem, e outros eles projetam que tem uma bilheteria enorme e às vezes até ultrapassa aquilo que eles projetaram. Então o que os estúdios fazem para meio que se proteger desse problema da variância? Lançar mais filmes. Apostar em mais filmes. Aí vai ter mais flops? Vai. Mas vai ter mais sucessos também. E daí, na média, eles vão ficar próximo da projeção que eles estavam. Então a Wizards, tendo esse momento de incerteza com o Homem-Aranha, e no ano que vem, se eles não conseguirem superar o crescimento que teve em 2025 com Final Fantasy, a tendência é eles irem para um caminho similar. Vamos aumentar a nossa aposta. 8 coleções. Vamos aumentar a nossa aposta para tentar corrigir essa variância. Porque mesmo que a gente tenha mais sets que flopem, se a gente conseguir dar um hit igual Final Fantasy, já vai se pagar todos os flops que a gente teve nesse ano. E como que a gente sabe se esse produto, se essa IP vai ser um hit ou não? Tem que lançar mais. Sim. E, inclusive, eles lançaram, eu não sei se foi depois de que lançou Homem-Aranha ou se eles anunciaram antes, que é aquele bundle Chocobo e mais uma série de produtos Final Fantasy, né? Aí eu só agora não tenho certeza se, tipo, esse anúncio veio depois do lançamento de Homem-Aranha e viu que flopou, ou se já veio antes, tipo, Final Fantasy foi tão bom que a gente vai jogar mais produto aí pro pessoal comprar. Mas tem isso também, né? Às vezes reciclar ali o que já foi bom, para não ter lançamentos fora do programado, né? Porque a Agenda 2026 saiu. Mas começar a dar alguma coisa ruim, talvez, sei lá, Senhor Hobbit, que é uma franquia que, pelo menos na minha opinião, vai ter um público muito bom por conta do histórico que a gente tem de Senhor dos Anéis, eles tentarem relançar de novo, que nem teve Senhor dos Anéis, né? Que foi o novo frame das mesmas cartinhas, das mesmas coleções, algo nesse nível. Né? E aí talvez, não deu tão certo, em 2027 vamos colocar 8 coleções, sendo que 5 vão ser o B, e aí a gente tenta pegar algum B que vai ter um appeal muito grande, tipo, sei lá, Power Rangers, que foi o que eu falei ali atrás. É uma possibilidade também. Sim. E você colocou o Power Rangers, Eloy, pra mim parece muito que é um ponto que, assim, eu não sei se o Power Rangers é da Hasbro, mas a Hasbro faz brinquedos. E provavelmente pode pegar essa IP pra fazer os brinquedos do Power Rangers que estão no... Eu acho que já tem o IP, viu? Então. Eu acho que a Hasbro já tem o IP do Power Ranger. Então, pra poder fazer os brinquedos também que saem nas cartas. Aí é ganhar dinheiro em cima de ganhar dinheiro, né? Se saiu do White do The Office,
tá, assim, liberado praticamente qualquer coisa. Nesse podcast do Command Zone, uma coisa que eu achei, assim, absurda, mas muito engraçada ao mesmo tempo, é porque, assim, alguns anos atrás a gente estava especulando qual seria, porque a Wizards falou, não, a gente só vai trazer IPs que sejam relacionadas ali com a temática de magia e tal, né? Então saiu o Senhor dos Anéis, Warhammer, a gente deu aquela acostumada. E aí esse ano já tá começando a sair um monte de coisa Furby, do arte do The Office e tudo mais. E a gente não esperava isso, né? Mas o que mais que pode vir? E daí o Josh Lee Kwai e a Rachel Weeks, eles estavam comentando assim, qual seria a coisa mais absurda que eles acham que poderia vir pro Magic? Que eles realmente acham que seria absurdo demais para vir pro Magic. E aí o nível da conversa chegou, sem brincadeira. Pro Josh Lee Kwai, ele acha que o mais absurdo que poderia vir pro Magic seria jogadores de esporte profissional, tipo jogador de basquete, jogador de futebol. O Neymar do Yu-Gi-Oh! O Neymar, exatamente. Tem uma cartinha do Neymar de Secret Lair. Então pro Josh Lee Kwai esse seria o limite. E pra Rachel Weeks, ela acha que subcelebridades ou celebridades como, tipo, Kim Kardashian. Então, olha só onde que chegou a discussão. A que ponto chegamos, né? Cara, assim, entrando nessa discussão rapidamente, eu acredito que o mais improvável mesmo, mais fora da curva completamente, é uma IP que já tem um TCG. Tipo, alguma coisa de One Piece, alguma coisa de Pokémon, alguma coisa de Digimon. Esse eu acho que realmente é um IP que, mano, vai ser, assim, um absurdo pra fora, assim, tipo. Esse eu acho que realmente dá uma passada. O resto, eu não duvido de mais nada. Se alguém virar pra mim e falar, cara, lançou um Secret Lair do Pokémon, aí eu vou falar, beleza. Agora eles foram longe demais. Star Wars, né, da Disney ali. Nossa, é verdade, né? Porque Marvel não tem. Eu não tinha o jogo que meio Marvel que morreu. tem o jogo do celular, o Marvel Rivals. Isso. Mas é só celular, né? Teve TCG? É um TCG online. Mas não me surpreenderia. Talvez tenha tido. Que loucura, né? Então. E é isso, né, pessoal? Falamos um monte aqui, chegamos a nenhuma conclusão, nada conclusivo, só especulações, até porque ficamos, assim, a gente tem nosso cronograma de lançamentos, né, e o cronograma de lançamentos não bateu com o da Wizards, né, da Hasbro, pra poder lançar as informações pra gente, né, Lô? Então, culpa da Hasbro aí, da gente ficar no mundo da especulação e não dos fatos, né? Então, melhore Hasbro antes de qualquer coisa. E a gente vai ficando por aqui. Gente, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Caio, Elô, últimas palavras? Pô, queria super agradecer, né, pelo episódio. Gostei muito da conversa. Acho que foi, como o Ney comentou, mais da especulação, assim. Foi mais pra abrir o nosso coração, falar o que a gente tá sentindo nesse momento, né, em relação ao jogo, em relação a tudo que tá acontecendo. E, Elô, muito obrigado por ter disponibilizado do seu tempo, né, do seu conhecimento de economia pra bater esse papo com a gente, né, entrar nessa conversa louca com a gente aqui, e espero que o pessoal que assistiu também tenha gostado, né, do episódio. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aí qual a parte que você achou, ou seria a IP que seria, assim, inimaginável para você entrar no mundo do Magic. Kim Kardashian já foi, não vale falar Kim Kardashian. Bom, então, meninos, agradecer aí pelo convite de vocês. Gostei muito de participar desse episódio. Inclusive, se quiserem, aí estou aberta para próximos episódios também, para a gente discutir mais tópicos, sejam de economia ou não. Pra galerinha aí que está assistindo de casa, não se esqueçam de me seguir lá nas redes sociais, né? Principal Instagram, @elo.magic.tcg. E acho que é isso, né? A gente saiu um pouco inconclusivo, mas acho que a gente conseguiu especular bastante, coisas bem interessantes. E até onde, né, o Wizards pode ir aí por conta do nosso querido capitalismo, ou não tão querido assim. Fiquem abertos aí, né? Fiquem abertos. E realmente, acho que essa questão aí de IP é bem legal, então vou dar uma olhadinha também nos comentários, tô curioso pra saber o que cada um pensa. Na minha opinião era Peppa Pig, mas depois do que o Caio trouxe, acho que tem buracos muito mais embaixo que possíveis aí da Wizards. Peppa Pig é bem plausível. É bem plausível. A imaginação humana, ela é infinita. Bom, Elô, então queria também realmente agradecer você pelo convite, né? Aceitado o convite, né? O convite foi feito por nós. Foi um prazer conversar com você, né? Esperamos você um dia numa sexta-feira pra jogar conosco T2, porque a gente sabe que você joga um T2zinho gostoso, né? Traga o Sr. Caetano também, que deve vir jogar conosco,
tá bom? E obrigado, né, pelo esclarecimento, foi bastante interessante. Pessoal que tá assistindo, depois não esquece de pegar os artigos da Elo pra dar uma lida. Segue ela no Instagram, ela sempre posta bastante coisa engraçada, exceto quando ela dá spoiler do episódio de hoje, tá? É teaser. Isso, é um teaser, né? Muito bom, muito bem. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado novamente e nos vemos na próxima semana. Tchau. Falou!